Voltamos com Conexões de hoje, que está falando de um assunto muito polêmico, a crise política no Brasil. Estão conosco para falar sobre esse assunto o cientista político e professor da PUC Goiás, Silvio Costa, e também o professor da UFG e sociólogo José Paulo Pietrafesa. Professor, a gente terminou o bloco anterior falando a respeito dessa corrupção endêmica e do aumento das investigações em relação à corrupção. Muita gente diz que não foi a corrupção em si que aumentou, mas a forma como esses casos têm sido investigados e como a mídia tem divulgado também essas investigações que envolvem corrupção na política. Seria isso mesmo? Eu só queria concluir uma ideia do bloco anterior, que é o seguinte: tanto se fala nessa corrupção e no atual modelo desse governo como um único corrupto. Eu gostaria de saber como que vamos explicar para todo mundo e quem está coordenando essas manifestações, como separar o dinheiro das empresas e dos empresários que estão na Lava Jato e hoje estão atrás das grades. Se condenados, vão continuar; se não condenados, alguém vai ter que pedir desculpa a eles, mas os políticos, como que vai separar o dinheiro? Tem uma maquininha que diz doação para a oposição limpa, vai contando o dinheiro. Doação de dinheiro da corrupção vai para o outro. Não tem isso. Se a gente puxar o balancete do Tribunal Eleitoral Federal, veremos que as mesmas empresas apoiam candidato A, B, C, D. Então, espera aí. De novo, volta-se a questão. A corrupção brasileira é endêmica. Temos que combatê-la em todos os níveis, em todos os lugares. E a crise que nós temos atual é uma crise ética-moral. E aí o governo atual tem uma grande parte de responsabilidade, sim. Qual que é? É que perdeu-se de 2002 para cá a possibilidade e a chance de politizar a sociedade brasileira. Não é politizar no sentido partidário, mas de criar um espírito crítico. As pessoas saberem se vão votar na direita e por quê. E democracia, votem. Se vão votar no centro, por quê? Igualmente a esquerda. Então, como há uma crise ético-moral e uma crise partidária, as pessoas não se identificam em mais nada. Só que tem um problema muito grave nisso. Não é possível, na sociedade contemporânea, ter outra forma de governo que não a democracia, porque as ditaduras, vista a brasileira, a argentina, a paraguaia, a chilena, a uruguaia, não resolveram o problema. Então, ditadura não cabe. Aí eu creio que temos que observar o preço da governabilidade, né? Quer dizer, essa é a grande discussão a ser colocada aí, é o preço da governabilidade. E grande parte dos partidos elege dentro da perspectiva de ocupar espaços em governos para poder financiar campanhas e alguns que são os agentes intermediários se enriquecerem, né? Então a questão concreta que se coloca hoje no debate se tivesse combatido a corrupção de uma forma mais afrontosa, de uma denúncia mais contundente, né, teria a governabilidade que houve nos dois mandatos do Lula e no primeiro mandato da Dilma? Dificilmente, né? Agora, o que ocorre é que o governo Dilma não protegeu a corrupção, né? Quer dizer, ela foi pressionada para intervir para tentar parar essas apurações e ela não aceitou. Perfeito. E aí você veja, está envolvido, né, em denúncias e com farta documentação o presidente da Câmara, né, Eduardo Cunha, que já desde a década de 90 vem mantendo e se elegendo e financiando esses esquemas de corrupção, né? Quer dizer, está envolvido nisso. O presidente do Senado, né, Renan Calheiros, que está envolvido está sendo condenado, né, porque no passado uma de suas amantes era custeada e paga por uma empreiteira, né? Foi da época, inclusive, que ele renunciou à presidência do Senado, né? Quer dizer, o membro do TCU, que está fazendo o julgamento do governo, né,
da Dilma, né, está envolvida em processo de corrupção. Né? Então você veja, esses que se apresentam como chapeuzinho vermelho da moralidade, da luta contra a corrupção, são os principais envolvidos em esquemas de corrupção. Né? Por que a Globo está fazendo essa campanha acirrada? Porque foi descoberto que ela praticava corrupção, sonegação de impostos, né? E esse processo que foi montado e comprovou a sonegação de impostos sumiu. Né? Que é a Operação Zelote, então, que envolve o HSBC, envolve o desvio de dinheiro de pessoas físicas e jurídicas do Brasil, que foi mandado para fora do Brasil. E cadê as denúncias disso? Sendo que na escala dos 7 primeiros, pessoas ligadas ao esquema da Rede Globo estão envolvidas. Até pessoas da família dos proprietários estão envolvidos. Então você veja, e aí o que aqui está ocorrendo nesse país é até uma piada, né? Poderíamos até dizer que é uma piada de tão sério que é, né? Quer dizer, os esquemas de corrupção que estão revelando, então esses corruptos que ainda não apareceram, né, nas primeiras páginas dos jornais e da televisão, estão tentando tumultuar por tudo a situação política, criar uma situação de instabilidade para que eles tenham condições de impor um ponto final nessa investigação. Então são os ratos fazendo algazarras para confundir a opinião pública e para que eles possam se safar. Né? Então a grande esperança, a expectativa é que se a justiça e a investigação acelerar um pouco mais, vários desses defensores da ética, da moral, né, vão estar nas primeiras páginas atrás da grade, né, diria assim, em linguagem mais popular, né, porque são os verdadeiros agentes e praticantes da corrupção que ocorre nesse país. Bom, infelizmente a gente finalizou o nosso tempo agora para esse segundo bloco e a gente volta com o último bloco do Conexões para terminar esse debate a respeito da crise política no Brasil.